Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus, iniciando uma semana de pão diário, para que nós possamos essa semana alcançarmos a graça de Deus, alimento espiritual para o nosso espírito, que é a palavra de Deus. E essa semana meu coração tem ardido por cura divina. Muitas são as pessoas que temos procurado para que nós pudéssemos orar por cura. E a cura divina é algo da vontade de Deus, porque ontem eu falei no Pão Diário que é desde o livro do Antigo Testamento, quando ele declara lá no livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 26, que ele é o Deus que cura. E um dos nomes do Filho de Deus, de Jesus, é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que traz a cura. Ele é o médico dos médicos e não há doença, não há condição adversa que ele não possa curar ou sarar. Jesus ressuscita até mortos, quanto mais uma enfermidade, uma doença. Deus também deu esse dom para algumas pessoas, que é o dom da cura, para que possa curar também, em nome de Jesus, outras pessoas. Porque ele declara isso no livro de Marcos, capítulo 16, que os sinais acompanharão aqueles que crêem. Em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome expelirão demônios, e se comer ou beber algo mortífero, dano nenhum mal não vai acontecer, e se colocar a mão nos enfermos serão curados. Então essa é a vontade de Deus. Por isso o nome do seu filho, um dos seus nomes é Jeová Rafá, o Deus da cura. E esse dom da cura, Deus também deu para algumas pessoas, para aquele que crê que vai pôr a mão nos enfermos e vai curá-los em nome de Jesus. Mas o que eu quero compartilhar com você essa semana, eu quero trazer essa semana palavras de cura, mas não só de cura física, não só da doença do corpo, mas da alma, do espírito. E essa semana eu quero começar falando com você da cura de um leproso. Lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 e o 13, vou ler para você, para falar aquilo que Deus quer falar hoje no nosso coração através dessa palavra. Acontece que, estando ele uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e a ver Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. E ele estendeu as mãos e ele tocou no leproso, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante ele desapareceu a sua lepra. Então, amados, a palavra de Deus hoje vem falando dessa cura tão maravilhosa. Observe que esse Jesus, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso. A simplicidade de Jesus de ensinar a palavra, a simplicidade de Jesus de fazer o milagre acontecer, é que mais assim eu fico apaixonada, porque, amados, Jesus era simples, Jesus era servo, ele não se achava, porque eu orei, o milagre aconteceu, porque eu pus a mão. Não, Jesus tinha uma simplicidade, uma forma de agir. Eu quero. E Jesus era assim um ensinamento que para a minha vida e para a tua vida tem que ser atual, amado. Jesus, ele veio para servir, não para ser servido. Jesus veio para fazer o milagre acontecer na nossa vida de uma forma simples, de uma forma bem simples. Um homem moderno que poderia ser cheio de ultrapassar os limites. Um homem que poderia ser... Não, ele veio numa simplicidade tão profunda que nos comove aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e verdade. Um dos grandes o principal da Bíblia, né? Ele não fazia acepção de pessoas. Ele não escolhia, esse eu vou curar, esse eu vou orar. Não. A palavra de Deus diz que ele tinha uma simplicidade tão grande que ele não fazia acepção de pessoas. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Jesus, ele vinha com um ensinamento simples, ele vinha para ser servo, ele vinha de uma forma tão humana,
que isso nos comove até os dias de hoje. Ele não poderia ter tocado naquele homem, porque segundo a lei, no livro de Levíticos, aquele homem era imundo, mas Jesus, ele faz a diferença, ele toca no leproso, ele pega. Quantos anos, há quanto tempo talvez aquele homem não recebesse um toque, há quanto tempo talvez aquele homem não fosse tocado por ninguém, mas Jesus, ele vem para nos tocar. Não importa se você é pecador, se você tem pecado, se você errou, se você falhou, se você está cheio de lepra. Não, ele vem de uma forma simples e ele te aceita como você é, sem fazer acepção, sem fazer escolha. Deus, ele vai fazer por mim o que ele faz por qualquer outro, o que ele encontrar das mesmas condições. Ele não vai nos tratar de forma diferenciada. O que ele vai fazer por mim é a mesma coisa que ele vai fazer por você, sem dizer, esse tem, esse não tem, esse é melhor, esse é maior. Não, Jesus veio sem fazer acepção de pessoas, e isso me encanta nesse evangelho verdadeiro e genuíno. Não é um evangelho de provisão, prosperidade, de escolhas, não, é o genuíno, aquele que Jesus praticou, aquele que ele veio para fazer, e que ele ilustra, né, a totalidade da sua simplicidade. Mas para a gente receber a cura, nós temos que ter paz. E o primeiro passo, eu tenho que admitir que eu tenho um problema e que eu sozinho não vou poder resolver. Então, para mim receber a cura, eu tenho que admitir que sozinho eu não vou conseguir resolver. E eu tenho que admitir que eu tenho um problema. O leproso, ele tinha lepra. Ele vai até a presença de Jesus e diz, olha, eu estou com lepra, mas tu podes me curar. Ele admitiu que ele era leproso, ele admitiu que ele tinha um problema, ele admitiu que ele precisava ser curado. E a lepra, na Bíblia, ela representa uma figuratividade de um pecado. Então, os sinais extraordinários de Deus vai acontecer na nossa vida quando a gente assumir diante dele que a gente errou, que a gente pecou, e que a gente tem um pecado, e que a gente tem um problema e que a gente não consegue resolver. Aquele leproso poderia ter até dinheiro, ele poderia ter até condições, mas ele não poderia resolver o seu problema porque não havia cura para a lepra. Então entenda uma coisa, se eu quero hoje receber esse milagre de Deus, eu tenho que entender que o primeiro passo é eu admitir que eu tenho um problema e que eu preciso de ajuda, porque eu sozinha não vou conseguir resolver. Então entenda, reconheça a habilidade de Deus para fazer o teu milagre completo. Reconheça que só Jesus hoje vai poder fazer com que esse milagre venha acontecer na tua vida. Só Jesus pode fazer, amado. Deus, ele criou o mundo com tudo que está nele. E desde o menor até o maior. Esse leproso, ele percebeu que em Jesus, ele teria a sua resposta. Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. E a resposta simples de Jesus, eu quero. Como ele está dizendo hoje para você, eu quero, eu vim ser boca de Deus, eu vim ser profeta de Deus, canta, para te dizer, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer resolver esse teu problema, Jesus quer trazer a tua vitória, Jesus hoje quer dizer que ele é a solução do teu problema. Admita o seu problema, admita que sozinha você não vai conseguir, e diga, Senhor, se tu quiseres, tu pode abrir essa porta de emprego, se tu quiseres, tu pode me curar, se tu quiseres, tu pode restaurar meu casamento. Faça que nem o leproso fez, porque, amados, os espíritos imundos, quando eles vinham, eles prostravam-se diante da presença de Deus e eles tinham que reconhecer que ele era filho de Deus. Então esse problema não é maior do que você. Assim como os filhos das trevas, eles tinham que se prostrar e se prostram diante dele, reconhecendo que ele é Deus, porque eu e você, que somos filhos de Deus, já reconhecidos, que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós não podemos fazer. Então, amado, amada, se você está passando por uma luta, por uma guerra, Deus veio hoje me usar como boca de Deus para te dizer, dobra o teu joelho e clama, porque ele vai ouvir a tua voz e ele vai cumprir a sua promessa na tua vida. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Jesus, ele quis curar aquele homem e que nós podemos hoje receber também o nosso milagre, mas nós precisamos o quê? Reconhecer a habilidade que só Deus tem para fazer em mim e você. Nós precisamos orar. Não há atalhos para substituir isso.
Se você quer um milagre, você precisa orar. Se você quer um milagre, você precisa entrar na presença de Deus. Sabe por quê? A oração é o caminho que nos indica a Deus e que nos leva à presença de Deus e que faz suprir as nossas necessidades. Sem oração, amado, não tem como nós entrarmos entronizando o trono da graça de Deus. Então é necessário que a gente venha o quê? Nos dispor a orar para que Deus possa atender as nossas necessidades. Não há atalho. Sem oração não tem presença de Deus. A oração é o caminho que nos leva no trono da graça. A oração fervorosa, a oração com força poderosa. Lembre-se, as mudanças e as circunstâncias de quando nós oramos, porque a palavra de Deus lá no Pão Nosso vem dizendo que seja na terra como é no céu, e no céu o mover de oração, de adoração, e que seja assim na nossa casa, e que a gente possa crer na disponibilidade de que Deus vai atender as nossas necessidades, e que Ele é o suficiente, e que Ele está disposto, assim como Ele estava para aquele leproso, quando aquele leproso chega diante dele e diz: olha, se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus disse: eu quero. Então Deus hoje está dizendo: eu quero resolver o teu problema, eu quero te ajudar, eu quero que o meu problema neste momento, que ele venha a ser resolvido através da minha fé, da minha oração, porque não há outro momento, não há outra forma da gente entrar na presença de Deus sem ser por meio da nossa oração. E que nós possamos hoje entronizar o trono da graça, que nós possamos hoje receber essa cura, esse milagre que tanto eu e você estamos precisando. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração, que essa palavra venha de encontro hoje, que essa palavra venha se alimento para o teu espírito, venha te fortalecer nessa manhã, e que você entenda que o nosso Deus, que é soberano, que é eterno, Ele foi ontem, é hoje e será para todo sempre, e não há o que Ele não possa fazer, não há o que Ele não possa resolver, não há o que Ele não possa curar. Ele ressuscita até mortos, quanto mais o teu problema, porque certamente Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre Ele todas as nossas doenças. Contudo, nós somos considerados, contudo, nós o consideramos castigados por Deus ter atingido os aflitos através da vida do seu Filho amado, e ter traspassado e levando toda a nossa transgressões, todas as nossas iniquidades sobre Ele. Então, amado, hoje dobra os teus joelhos, clama, ora. O castigo que estava sobre nós, o castigo que trouxe a paz, estava sobre Ele, e pelas nossas feridas Ele foi curado, sarado, e Ele hoje nos entrega a vitória em nome de Jesus. Amém? Que esse pão diário fique no teu coração, que essa palavra que é poderosa, que é eterna, soberana, venha sobre nós. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo, que vai assistir esse pão diário, Pai amado, Pai santo, Deus de poder. Eu oro agora, Pai, que a cura venha, que o milagre venha, e que nós venhamos entender que Tu és um Deus maravilhoso, que Tu és um Deus que age, que atua na simplicidade, que Tu és um Deus que não faz acepção de pessoas, e que o tratamento que Tu tem para um é para todos. Chamar filhos e filhas de Deus, e chamar para nos dar o direito da vida eterna. Pai, aquele que está doente, seja qual for a área da sua vida espiritual, emocional, financeira, seja qual for a área, que o Teu Espírito hoje venha se mover sobre as nossas vidas, e que nós possamos nessa manhã receber o Teu milagre, receber a Tua vitória, e que as bênçãos de Deus estejam sobre o Teu lar, sobre a Tua casa, sobre a Tua família, sobre a Tua vida. Recebe o Teu milagre, recebe a Tua vitória, porque hoje eu vim ser profeta de Deus, eu vim ser boca de Deus para te dizer que Deus é contigo, e que você hoje, quando dobrar os teus joelhos, fala, clama, ora, porque sem oração não há caminho para que a gente possa encontrar a Deus, e que você hoje possa receber o teu milagre, a tua vitória, pois assim eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, que Deus te abençoe, e até amanhã no Pão Diário, se Deus nos permitir. Fique com Deus.